Oi, pessoal, eu sou André Barbieri. Eu estou aqui para apresentar a terceira sessão do nosso ciclo de formação no Esquerda Diário sobre a obra do Trotsky, Stalin, o grande organizador de derrotas, que já teve duas sessões anteriores, apresentadas pelo meu companheiro Edson Urbano. No plano que a gente dividiu, são 4 exposições sobre os diversos aspectos dessa obra, né, que é a crítica ao projeto de programa que o Trotsky envia ao sexto Congresso da Internacional Comunista em 1928. O Edson já debateu introdutoriamente o conteúdo da carta que o Trotsky enviou ao sexto Congresso, que configura a primeira parte dessa publicação que a gente fez, e também o primeiro item da segunda parte, que trata da crítica ao programa, especificamente do sexto Congresso, e que chama Programa da Revolução Internacional ou Programa do Socialismo em um Só País. Nós aqui vamos partir dessas bases para debater a segunda parte da crítica ao projeto de programa, que trata da estratégia e tática na época imperialista. O que o Trotsky qualificou nessa obra como o capítulo mais fraco desse projeto de programa escrito pelo Stalin e pelo Bukharin. É onde o Trotsky concentra muito conteúdo sobre os principais processos da luta de classes entre 1923 e 1928. Não seria possível a gente esgotar esses processos. Eu vou tentar pincelar alguns momentos especiais desse capítulo e tentar lançar luz sobre algumas das principais conclusões que o Trotsky, em luta política com o stalinismo, vai tirando para poder armar estrategicamente as lutas que estão por vir e mostrar de fato que o Stalin se converteu no grande organizador de derrotas nessa década de 1920. Quem pôde assistir à sessão anterior viu como Trotsky faz uma rica, profunda discussão, né, teórico-metodológica sobre a realidade superior da economia mundial, sobre cada uma das suas partes e as consequências disso no programa clássico dos bolcheviques, tomado da tradição do Marx e do Engels, que sempre foi ancorado no internacionalismo proletário e na batalha pela Revolução Internacional, contra essa tese reacionária do Stalin e também do Bukharin nesse momento, acerca do socialismo em um só país, que não tinha nada a ver com a questão chave, né, para os revolucionários, que é a elevação do nível das forças produtivas da humanidade mediante a unificação dessas capacidades de produção, eliminando o obstáculo, né, que não apenas significa a propriedade privada capitalista, mas também as fronteiras nacionais, que opõem, né, ao desenvolvimento da técnica e da cultura humana, e ultrapassando todos esses obstáculos, abrir caminho para o comunismo. Então, entrando um pouco já nesse segundo capítulo, né, da crítica ao projeto de programa, que é muito interessante, tem muitos detalhes que daria para explorar de diversas maneiras, né? São processos que o Trotsky especialmente discute a Alemanha em 1923, ele fala da Inglaterra, né, o Comitê Anglo-Russo em 1926, fala da Revolução Chinesa de 1925 a 27. Nós vamos passar em alguns momentos, né, sobre essas definições, mas, de conjunto, esse é um trabalho muito especial para a história do marxismo. Aqui, justamente, o Trotsky enfatiza o que diferencia o marxismo na nossa época, na época imperialista, ou, para dizer de um outro modo, qual seria a característica que definiria o marxismo revolucionário nessa nova época que surgiu com a Primeira Guerra Mundial, em 1914, que é uma época de decadência do capitalismo controlado pelas finanças e os grandes monopólios. Existe um aspecto novo que diz respeito aos trabalhos incansáveis da estratégia. Esse é um conceito importante para a gente manter a cabeça durante essa exposição. Possivelmente, alguns de vocês já ouviram falar de um general prussiano chamado Karl von Clausewitz, que foi um dos mais destacados teóricos burgueses da arte militar e que no século XIX, fruto das guerras napoleônicas contra as monarquias europeias, escreveu a obra Da Guerra. Nessa obra, o Clausewitz condensa o pensamento estratégico, talvez o mais importante que a burguesia conseguiu consolidar teoricamente, e que apesar de ser um general reacionário, né, que apoiava a monarquia prussiana contra os processos de derrubada
dos vestígios econômicos e sociais do feudalismo na Europa durante, né, as guerras napoleônicas, o Clausewitz ele se apoia no método dialético, inclusive um biógrafo importante do Clausewitz, que é o Peter Parrott, ele indica as preleções que o Clausewitz fez com o Hegel. Esse pensamento, eu estava dizendo, influenciou bastante a reflexão estratégica dos principais líderes bolcheviques, os principais deles sendo o Lenin e o Trotsky, né, em primeiro lugar. E segundo Clausewitz, a tática, essa discussão de tática e estratégia, por exemplo, que está já ali no título, estratégia e tática na época imperialista, ele já faz referência a essas discussões oriundas, né, da terminologia militar e que tem muita relação com as elaborações que o Clausewitz fazia, né? Segundo esse general prussiano, a tática seria a condução das operações de batalha de maneira separada no interior de uma guerra. E a estratégia seria a reunião dos resultados desses combates táticos a fim de vencer a guerra. O Lenin e o Trotsky, especialmente a partir da Primeira Guerra Mundial, que são anos em que o Lenin também estudou a lógica do Hegel, uma obra muito importante desse, que é um dos principais filósofos, né, e idealistas da Alemanha. Essas reflexões do Lenin e do Trotsky buscaram incorporar as questões da arte militar em chave marxista, né, na medida em que elas tinham validez teórica não apenas para ação armada em sentido estrito, mas também para a luta política entre as classes sociais para a revolução. A assimilação crítica desse pensamento militar, que estava em função da revolução, leva a entender a tática como a condução das operações isoladas, né? A intervenção nos sindicatos, a intervenção nas eleições, as coordenações comunitárias, etc. E a estratégia como a reunião dessas operações para vencer, para tomar o poder para a classe trabalhadora. Essa é a forma, né, com que o marxismo assimila criticamente a discussão da tática e da estratégia para incorporar o rico pensamento teórico marxista na nossa época. Em outros termos, né, se a época imperialista é também a época das revoluções proletárias, o marxismo não é apenas uma concepção dialética da história. O marxismo não é apenas uma crítica científica da economia política. O marxismo é tudo isso, mas ele é também, e com primazia, a arte de conquistar o poder para os trabalhadores e avançar a revolução socialista internacionalmente a fim de unificar as forças produtivas de toda a humanidade, eliminando o capitalismo e as suas fronteiras nacionais, e com isso reduzindo o tempo de trabalho socialmente necessário ao mínimo possível, abrindo caminho a uma sociedade de produtores livremente associados, né? Como dizia o Marx, elevando ao máximo a arte, a ciência, a cultura, e desenvolvendo assim todas as capacidades da personalidade humana. Essa seria a sociedade comunista, tal como nós marxistas entendemos. E esse tipo de pensamento, o Trotsky, ele faz questão de refletir a fundo, porque ele não podia se dar no século XIX, em que ainda não havia surgido a época das revoluções proletárias. Eu peço até licença para ler um trecho um pouco mais longo do Trotsky, que explica melhor do que ninguém os fundamentos históricos, né, dessa diferença de época e por que justamente no século XX surge o debate de estratégia. O Trotsky diz assim: a ideia de uma estratégia revolucionária só tomou forma no decorrer dos anos do pós-guerra. De início, graças à incontestável influência da terminologia militar. Mas o seu fortalecimento não foi de modo algum por acaso. Antes da guerra, falávamos apenas da tática do Partido Proletário. Essa concepção correspondia com suficiente exatidão aos métodos parlamentares e sindicais que então predominavam e não ultrapassavam o limite das reivindicações e das tarefas do dia a dia. A tática nasce de um sistema de medidas relativas a um problema particular ligado à ordem do dia ou a um terreno separado da luta de classes, enquanto a estratégia revolucionária se estende a um sistema combinado de ações que, em sua ligação e sucessão, em seu crescimento, deve levar o proletariado à conquista do poder. O Trotsky continua. Mas, fundamentalmente, a Primeira Internacional apenas formulou esses princípios do ponto de vista teórico
e os comprovou parcialmente graças à experiência dos diferentes países. A época da Segunda Internacional foi obrigada a recorrer a tais métodos e concepções que, como resultado, seguiu a famosa expressão de Bernstein: o movimento é tudo, o objetivo final não é nada. Em outras palavras, o trabalho da estratégia se reduzia a nada, se dissolvia no movimento cotidiano com suas consignas tiradas da tática cotidiana. Somente a Terceira Internacional restabeleceu os direitos da estratégia revolucionária do comunismo, a qual subordinou completamente os métodos táticos. Graças à experiência inestimável das duas primeiras internacionais, em cujos ombros se ergue a terceira, graças ao caráter revolucionário da época atual e da imensa experiência histórica da Revolução de Outubro, a estratégia da Terceira Internacional adquiriu imediatamente uma combatividade que lhe encheu de vida e de uma enorme experiência histórica. Ao mesmo tempo, a primeira década da Nova Internacional colocou diante de nós um panorama em que não há apenas imensas batalhas, mas também as derrotas mais cruéis do proletariado. Então, o Trotsky aqui está sintetizando que nós estamos num território histórico novo. No século XX, no caso, né, quando essa obra é publicada, diferentemente do século XIX, é um momento, é uma época histórica em que a classe trabalhadora frequentemente se vê diante do problema do poder. Pensando rapidamente o século XIX, não é difícil a gente encontrar momentos de enormes choques sociais e militares no curso da evolução capitalista. Basta a gente lembrar que, do ponto de vista social, a relação entre as classes, houve muitas insurreições, não apenas na Europa, né? Como a Primavera dos Povos, em 1848, as insurreições de libertação nacional na Polônia, que nesse momento era partilhada entre a Áustria, a Prússia e a Rússia, mas também na América, na África e na Ásia. Por exemplo, se a gente for pensar a enorme guerra civil norte-americana entre 1861 e 1865, que definiu, né, os contornos do capitalismo estadunidense nesse período de fortalecimento, é uma guerra civil contra os escravistas do Sul, contra a ingerência da Inglaterra no interior do território que veio a ser os Estados Unidos. É um exemplo disso, as batalhas anticoloniais na China contra o domínio britânico, batalhas anticoloniais que também se deram em países como a China. Tudo isso, do ponto de vista social, aconteceu também no século XIX. Do ponto de vista militar, para tratar brevemente, houve guerras da Prússia com a Dinamarca, com a Áustria, com a França, só na década de 1860. Apesar de tudo isso, a curva essencial do desenvolvimento capitalista avançou na segunda metade do século XIX, entre fluxos e refluxos conjunturais, mas mostrava que as capacidades criadoras do capitalismo não haviam se esgotado ainda historicamente nesse momento. As contradições se acumulavam, mas sem gerar grandes rupturas. Nos anos que vão de 1871, a derrota da Comuna de Paris, até 1914, a Primeira Guerra Mundial, foi se desenvolvendo uma paz armada entre as potências e, do ponto de vista da luta de classes, a social-democracia internacional atuava estritamente dentro dos limites da luta legal. A dialética da história é profunda nessa transição, né, para o caráter explosivo do século XX. O Trotsky mesmo faz questão de notar que a política, considerada como força histórica de massas, está sempre atrasada em relação à economia, porque o capital financeiro e os grandes monopólios já começam a dominar o mundo no final do século XIX. Mas a nova época política só tem início com a Primeira Guerra Mundial e com a Revolução Russa, de 1917. É a partir dessa virada, o capitalismo entra em decadência histórica. Ele se torna um sistema econômico reacionário em toda a linha, como diz o Lenin, porque ele detém o desenvolvimento das forças produtivas da humanidade. Isso não significa que em certos ramos da indústria, em certos países, não cresçam, ou mesmo que a tecnologia fique sempre paralisada. Essas coisas avançam em certa medida. Mas o que a gente quer dizer é que esse crescimento ele ocorre sempre em detrimento de outros ramos da produção e de outros países, sempre às custas de outros ramos e países. A época imperialista é uma época de revoluções proletárias justamente por essa característica destrutiva da produção, que a gente viu durante as duas guerras mundiais no século XX,
mas em geral em diversos processos, né, do século anterior. É algo que o Edson conseguiu explorar com detalhes nessa sessão anterior do nosso curso. Então, essa mudança de época, que foi muito bem explicada pelo Lenin naquela famosa obra Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo, a Simone Shibashi, companheira nossa, também fez um programa, um curso sobre a obra do Lenin, vale muito a pena conferir. Então, essa modificação de época entre o século XIX e o século XX é copernicana. O Trotsky está pensando isso nesse início, né, nesse capítulo sobre estratégia e tática na época imperialista. Ele está refletindo o seguinte: qualquer projeto de programa da Internacional Comunista deveria ter como eixo, em base às experiências estratégicas da classe trabalhadora, a discussão sobre a arte de conduzir as massas à vitória, ao fim da exploração, ao fim da escravidão assalariada. Como a gente disse agora há pouco, o marxismo envolve essa arte de vencer, além de ser uma concepção histórica materialista dialética, além de ser uma concepção científica da economia política, né? E esse, na visão do Trotsky, deveria, portanto, ser o capítulo mais forte do projeto de programa, escrito pelo Stalin e pelo Bukharin, para o 6º Congresso, né, da Internacional Comunista, dados os importantíssimos processos revolucionários que tinham acontecido entre 1923 e 1928, e que poderiam ter resultado em triunfos proletários, mas que, pelo contrário, resultaram em derrotas. E, nesse caso, à luz do triunfo da Revolução de Outubro de 1917 na Rússia, o Trotsky considera fundamental tirar as lições estratégicas dessas derrotas, saber por que esses processos foram derrotados e como preparar um desenlace diferente no futuro, para que novas derrotas não acontecessem. Pelo contrário, esse problema central do programa, a estratégia da conquista revolucionária do poder, as condições e os métodos para abordar a insurreição, a própria insurreição, a manutenção do poder depois de ser conquistado, todos esses temas são examinados de uma forma muito árida, muito mecânica, sem vida, né? De maneira esquemática, pedante, sem levar em conta as experiências revolucionárias daqueles anos, o que tornava tudo um debate sem lições, tal como estava escrito, né, nesse projeto de programa escrito pelo Stalin e pelo Bukharin. Não só nesses 5 anos, né, entre 1923 e 1928, mas inclusive anteriormente. Estão ausentes num programa da Internacional Comunista, nesse específico que o Trotsky está criticando, qualquer menção às grandes batalhas da classe trabalhadora, por exemplo, na Finlândia, na Alemanha e na Áustria em 1918, logo após o triunfo dos soviets na Rússia e a derrota alemã na guerra, né? Nem se fala também sobre a República Soviética na Hungria em 1919, a Revolução Italiana em 1920, ou os acontecimentos da Revolução e da Contra-Revolução que novamente se abateram na Alemanha entre 1921 e 1923. E eu estou dizendo isso para ficar restrito só à Europa, né, onde os partidos comunistas já tinham uma influência mais do que inicial e que, apesar de não serem majoritários ainda, dirigiam camadas bastante expressivas da classe trabalhadora. E aqui o Trotsky ele dá especial atenção aos processos da Revolução Alemã em 1923, como eu disse no início, né, a greve geral na Inglaterra em 26 e a Revolução Chinesa em 27, sendo as derrotas desses dois últimos processos diretamente vinculados à política stalinista, bukharinista, que orientava a Internacional Comunista nesse momento, seja capitulando à burocracia sindical britânica, seja ao Partido Nacionalista Burguês na China. A gente vai ver mais detalhes sobre isso adiante, né? A chave, então, para a gente compreender a luta política do Trotsky é que nenhuma dessas lições figurava no projeto de programa da Internacional Comunista. Não se sabia por que esses processos tinham acontecido e por que eles tinham sido derrotados, ou até se era possível vencer nesses processos. Esses são os grandes trabalhos da estratégia. E esses combates eram vistos apenas como combates objetivos, como expressão da crise geral do capitalismo e não como uma experiência estratégica do proletariado. Isso quer dizer que esses profundos processos de luta eram tratados como produtos automáticos da crise capitalista do pós-guerra, cujo desenlace não estaria vinculado à disputa estratégica entre as direções políticas de classes inimigas. Nada disso, esse viés não
não estava contido dentro desse projeto de programa. Então dá para ver aqui os grandes problemas que o Trotsky tinha para tratar nesse debate, né, no meio da Internacional Comunista. A gente sabe que quando se trata da época imperialista, as direções majoritárias do movimento de massas não são aspectos secundários do problema. O desenlace de um determinado processo tem a ver com a conduta dessas direções, seja por ação, seja por omissão. Parece que, nesse momento, a direção da Internacional Comunista não tinha tanta vontade assim de olhar muito de perto, né, as razões que explicam as derrotas duras da classe trabalhadora nesses anos, e o motivo, como a gente vai ver, é que o Stalin e o Bukharin eram responsáveis diretos, né, por essas derrotas. Então, para dar um panorama inicial sobre isso, e avançando aqui direto para o debate que o Trotsky faz, com os elementos, né, do projeto de programa. O Trotsky ele parte, então, para discutir as particularidades fundamentais da estratégia na época imperialista, entendido assim como uma época de decadência capitalista e uma época das revoluções proletárias, né? Nós estamos tratando agora de como vencer nessa época. Essa é a grande questão, inclusive para nós, é como vencer, como a classe trabalhadora pode destruir o capitalismo e abrir caminho para uma sociedade infinitamente superior a essa. Então, essa ideia de como derrubar o capitalismo é central, especialmente, claro, quando as circunstâncias forem favoráveis. Quais são os métodos políticos, subordinando, né, sempre a tática, a estratégia para conquistar o poder. Todos esses temas estão vinculados ao sentido, como se entende o papel do partido e da direção. No projeto de programa para o 6º Congresso, escrito, né, e apresentado pelo Stalin e pelo Bukharin, o fator subjetivo, o partido e a direção desse partido, é completamente subestimado, é reduzido a quase nada. E um aspecto importante das tendências à social-democratização da Internacional Comunista é justamente esse, porque os trabalhos da estratégia, né, especialmente o fator subjetivo, se reduzia a nada, ele se dissolvia na política cotidiana, não merecia a atenção da direção stalinista para pensar os grandes problemas e como vencer. E esse documento ele retira a importância do papel da Internacional Comunista como direção das frações mais avançadas da classe trabalhadora internacional, exatamente quando a Internacional Comunista ocupava um papel central no mecanismo geral, né, da época imperialista. Diminuir a importância do papel da Internacional Comunista dizer respeito a uma operação para tirar a responsabilidade da direção stalinista pelas derrotas atrozes na luta de classes que vinham se sucedendo ano a ano nessa década de 20. Esse é uma das mais sólidas reflexões estratégicas do Trotsky, né? Sem dúvida, o ponto alto dessa obra. O resultado da luta de classes, especialmente em momentos de choque entre revolução e contra-revolução, definem se o capitalismo reconstrói ou não o seu equilíbrio instável. Dependendo de como o proletariado luta, com que programa, com que estratégia, qual é a perspicácia da sua direção, se ele está bem organizado no Partido Revolucionário, vai ser resolvido o destino do capitalismo, ser destruído e enterrado, superando assim esse estágio, essa etapa histórica da humanidade, ou se o capitalismo volta a se recompor. Se a classe trabalhadora é derrotada, a burguesia consegue, sobre os ossos dos trabalhadores, se recompor parcialmente e estabilizar provisoriamente o seu sistema econômico e social, sempre de modo mais dramático, né, para as massas. Por exemplo, a derrota da Revolução na Alemanha e na Áustria, em 1918, concedeu um fôlego importante à burguesia mundial, que estava debilitada e desprestigiada depois do massacre da Primeira Guerra, e via os mais importantes centros industriais da Europa na iminência de, caso os trabalhadores vencessem, se irmanar com a União Soviética na construção do socialismo. Imaginem, se triunfasse a Revolução Alemã de 1918, o efeito rupturista que isso teria sobre o sistema capitalista mundial, combinando as potências das forças produtivas mais avançadas da Alemanha com os recursos naturais inesgotáveis da União Soviética. Você teria uma potência combinada que muito dificilmente o capitalismo poderia superar. Muito provavelmente a gente não estaria nessa condição hoje, né? A derrota do proletariado alemão em 1918 permitiu que a burguesia respirasse, ganhasse fôlego
e que se concentrasse em derrotar um a um os processos na Finlândia, na Hungria, na Itália, na Áustria, que foram se sucedendo e terminando assim com essa primeira onda revolucionária. Ou seja, não foi uma suposta estabilização, caída das nuvens, que deteve o desenvolvimento da situação revolucionária em 1918 e 1919, né? Logo ali a saída da Primeira Guerra Mundial. Foram as situações não aproveitadas pela direção revolucionária que se transformaram no seu contrário e asseguraram à burguesia a iniciativa e a possibilidade de lutar com relativo sucesso a favor dessa estabilização. A situação foi modificada favoravelmente para a burguesia depois dessas derrotas que eu estou mencionando, mas todas essas estabilizações na época imperialista são instáveis por definição. Ou seja, na época de decadência histórica do capitalismo, essas estabilizações são sempre provisórias, são muito frágeis, o que significava que novas oportunidades revolucionárias surgiriam dali para frente. Depois de se esgotarem, essas estabilizações, a gente viu isso inúmeras vezes, né, no século XX, para tratar do nosso tema aqui, mas em todos esses momentos que o Trotsky está debatendo dentro da crítica ao projeto de programa, essas estabilizações, eu dizia, deram lugar a novas comoções no terreno da luta de classes, que mais uma vez colocavam em xeque a existência, o desenvolvimento do capitalismo, como esses processos na Inglaterra, na Áustria em 27, na China também em 1927. A questão era saber se triunfariam e, infelizmente, esses processos foram novamente derrotados, né? Então, voltando ao que eu dizia sobre o ponto alto do livro, o Trotsky tira dessa dinâmica, né, de revolução e contra-revolução e a importância do partido e da sua direção na época imperialista, a seguinte questão: toda nova variação brusca à esquerda da situação coloca a decisão nas mãos do Partido Revolucionário. E se o Partido Revolucionário deixa passar o momento crítico no qual essa situação muda, ela se converte no seu contrário. Nessas condições, o papel da direção do partido adquire uma importância excepcional. É o exato oposto do que o Stalin e o Bukharin queriam fazer no projeto de programa, que é praticamente não falar nada sobre o papel das direções, especialmente dos partidos comunistas na Europa. O Trotsky aqui está enfatizando que eles são a peça-chave assim que a situação permite abrir novamente a questão do poder. E isso diz respeito à nossa época, hoje mesmo, no século XXI. Essa discussão que nós estamos fazendo no curso, nessa formação, só faz sentido se a gente pensar a partir dessa concepção do Lenin, que quando a situação se aprofunda, quando os choques entre as classes se acentuam, quando o terreno da história é resolvido por uma questão de revolução e contra-revolução, 2 ou 3 dias podem decidir o destino da humanidade, da Revolução Internacional. Essa era uma frase que Lenin usava muito. Em 1917 ele repetia isso incessantemente nas suas cartas, e é muito importante, é válida para nós nesse momento, né? Como, por exemplo, se houvesse um partido revolucionário nos Estados Unidos durante o enorme movimento do Black Lives Matter em 2020, certamente a situação poderia adquirir contornos pré-revolucionários, porque implicaria uma forte tendência à fusão da população negra, branca também, que atuaram em comum contra o racismo estatal, junto aos trabalhadores com seus métodos de luta. A gente viu os portuários que paralisaram 29 portos na costa oeste depois do assassinato do George Floyd, né? Da mesma maneira, a gente poderia pensar o Chile. Durante as jornadas revolucionárias de 2019, a existência de um partido revolucionário poderia fortalecer as tendências que se desenvolveram na região mineira de Antofagasta, no norte do país, ou seja, de organismos de auto-organização que poderiam se tornar de massas e que ligassem os trabalhadores à juventude e aos demais setores sociais com a hegemonia de um programa dos trabalhadores para poder colocar não só o governo em xeque, mas para poder colocar o capitalismo chileno em xeque. Vejam que todas essas questões poderiam mudar completamente de panorama com a existência de uma direção revolucionária. Tudo isso para dizer que nós já não estamos mais
numa época de desenvolvimento orgânico do capitalismo, como era no século XIX, que permitia que o fator subjetivo fosse para segundo plano, em que os preconceitos objetivistas da velha social-democracia se disseminassem, né? Que tudo se desenvolveria pacificamente, harmonicamente, de maneira lenta, em que as táticas se faziam pacificamente dentro dos limites do que era permitido pela burguesia, e que tudo se desenvolveria de modo lento e gradual, né? No parlamento, nos sindicatos, etc. Tudo na nossa época é diferente disso, que concentrava o quadro do século XIX. Na nossa época, quando as premissas objetivas estão maduras para a revolução, e isso não acontece o tempo todo, mas quando acontece, é necessário dar uma resposta a isso, a chave do processo histórico passa para as mãos do fator subjetivo, do partido e da sua direção. Subestimar o papel do fator subjetivo na nossa época, para usar uma brincadeira que o Lenin gostava de citar, é como ver um funeral e desejar que sempre tenha um cadáver para carregar. O fator subjetivo é chave. As estabilizações parciais do capitalismo são fruto da contradição muitas vezes existente entre esses enormes abalos e comoções na estrutura objetiva do capitalismo, de um lado, e a falta de preparo das direções revolucionárias e os seus erros, de outro. Aqui eu nem precisaria mencionar os abalos econômicos e sociais que nós estamos vivendo desde 2008, com a abertura da grande recessão mundial, cujas consequências não foram resolvidas ainda, e o agravamento dessas tendências de 2008 em 2020, com o surgimento da pandemia do coronavírus, que elevaram o sofrimento de dezenas, centenas de milhões de pessoas acima do habitual. Então, mais uma vez, para enfatizar como essas reflexões estratégicas do Trotsky dizem respeito à nossa época, à nossa vida hoje. Na própria política da esquerda brasileira é muito comum ignorar o papel do fator subjetivo e se adormecer com algumas ideias equivocadas, né, e até reacionárias de que os trabalhadores brasileiros não gostam de lutar, sem levar em consideração o papel consciente, por exemplo, que tem o PT, através das organizações sindicais de massas, em construir ativamente a desmoralização e a passividade das massas durante e depois do golpe institucional, ou que outras organizações fazem para colaborar com esse sentido político de que tudo deve se resolver mediante dispositivos e instituições dos capitalistas. No caso das organizações stalinistas, nem se fala, né, que vem de uma longa trajetória de apoio às frações da burguesia brasileira, que nesse caso concreto que o Trotsky discute, chegou a tal ponto de oportunismo que o Stalin exigiu que o Partido Comunista Chinês se dissolvesse dentro do Kuomintang, que era o partido da burguesia nacional chinesa, durante os acontecimentos da Revolução de 1925 a 27. Nós vamos debater isso mais para frente. Hoje a gente não tem grandes partidos operários no mundo, mas esse hábito de diminuir a importância do fator subjetivo atende também à necessidade de preservar as direções conservadoras e burocráticas do movimento de massas da responsabilidade que elas possuem sobre a desorganização e a desmoralização dos trabalhadores. Então tenhamos sempre isso em mente também para poder pensar hoje esses fatores. Então voltando aqui a crítica ao projeto de programa do Trotsky, ele insiste nesse momento, diante de uma situação revolucionária madura, não só por suas bases sociais, mas também pelo estado combativo das massas, a falta desse fator subjetivo, né? A falta de um partido revolucionário com influência de massas e uma direção perspicaz que não vacile no seu momento insurrecional. Essa contradição entre a maturidade geral da situação objetiva nos momentos revolucionários e a imaturidade do fator subjetivo do partido foi o mecanismo das derrotas da luta de classes que permitiram as recomposições instáveis e parciais da burguesia. Na Revolução Russa de 1917, a gente viu o único exemplo positivo da conexão simultânea entre a maturidade dos fatores objetivo e subjetivo para a conquista do poder. A Revolução de Outubro foi o resultado de uma relação de forças especial na Rússia e no mundo inteiro, em função do desenvolvimento particular que elas adquiriram, né? Esses fatores. Em primeiro lugar, a guerra imperialista e todas as experiências prévias da classe trabalhadora russa, como foi o ensaio geral de 1905. Mas a gente poderia se perguntar, haveria revolução
mesmo com todas essas premissas objetivas, sem o Partido Bolchevique, o próprio Trotsky, ele nos ajuda a ver historicamente esse problema. Em 1932, 4 anos depois, né, do surgimento dessa obra que nós estamos debatendo, o Trotsky faz uma conferência para a juventude social-democrata da Dinamarca, lá em Copenhague, em que ele explica que a Revolução Russa pôde se desencadear por uma combinação de fatores orgânicos e fatores conjunturais. Esses fatores orgânicos, ele elencava, né, a podridão da nobreza e da monarquia, a debilidade política da burguesia, que não tinha nenhuma raiz nas massas populares, o caráter revolucionário da questão agrária e do problema das nacionalidades oprimidas, o peso social do proletariado, e, de outro lado, os fatores conjunturais, a experiência adquirida pelos trabalhadores russos na Revolução de 1905, com o surgimento dos soviets pela primeira vez na história, os conselhos operários, camponeses e de soldados que serviam de germen, né, para o novo Estado operário, e, de outro lado, a guerra imperialista, que preparou o caráter grandioso da catástrofe, né? Mas todas essas condições, o Trotsky explicava nesse momento, que são suficientes para que a revolução irrompesse, eram insuficientes para assegurar a vitória do proletariado. Faltava um fator incontornável, que era o Partido Bolchevique, cuja existência era necessária para vencer. Mais do que isso, o Trotsky faz notar que a presença do Lenin em 1917 foi decisiva, porque ele teve que vencer a resistência contra a insurreição nas esferas dirigentes do próprio bolchevismo para abrir caminho, né? Influência saudável do heroísmo das massas trabalhadoras da Rússia e assim levar adiante o triunfo, né, de outubro. Então, essa unidade virtuosa deveria ser debatida com seriedade pela Internacional Comunista. E, pelo contrário, Stalin e Bukharin retrocediam de todas as grandes conquistas teórico-estratégicas do marxismo no século XX, num documento diplomático, né, diz o Trotsky, que sequer partia das lições do Outubro Russo para examinar as questões decisivas, né, dessa década de 20. Por que foram derrotados esses processos posteriores? Bom, então, essa é a forma como o Trotsky engaja essa discussão, né? Crítica, bastante dura, como todo mundo vai poder ler nessa obra, contra o Stalin e o Bukharin em toda a direção, né, da Internacional Comunista nesse momento. Para deixar claro o argumento, o Trotsky ele examina as experiências de vários processos, né, de luta de classes, o primeiro dos quais a gente vai discutir aqui, que é o da Alemanha, tanto em 1921 quanto em 1923. Esses processos dizem respeito a duas formas opostas em que se levou a perder a Revolução. Respectivamente, um exemplo mostra uma direção que se adianta ao processo revolucionário, confundindo, digamos, o 5º mês de gravidez com o 9º, e força circunstâncias objetivas, que são ainda imaturas, levando o processo para uma catástrofe. Então, esse é um exemplo, né? Um exemplo particular de 1921, na Alemanha. No outro exemplo, a direção revolucionária se atrasa em relação ao processo revolucionário. Aí é o oposto, confundindo o 9º mês de gravidez com o 5º mês e deixando escapar, assim, a situação revolucionária que, não sendo aproveitada, se converte em seu contrário e facilita aí a estabilização parcial da burguesia, que sempre tem um caráter catastrófico, né, para a classe trabalhadora. Então, para dar as coordenadas claras desses processos que afetariam tão dramaticamente esses zigue-zagues da direção da Internacional Comunista, essas modificações, essas oscilações brutais entre uma linha ultra-esquerdista, de um lado, e uma linha oportunista, de outro, que seria mais ou menos o movimento do centrismo da direção da Internacional Comunista na década de 20, vamos ver esses dois processos, na Alemanha em 1921 e em 23. Começando por 1921, em março desse ano, nas minas de carvão de uma região da Alemanha que chama Mansfeld, houve greves e ocupações de fábrica, bem ali na região do centro da Alemanha, quando ainda os efeitos da derrota da Revolução de 1918 se faziam sentir, né, sobre a vanguarda
operária alemã, que precisava de tempo ainda para se recuperar. A entrada em cena de um setor da retaguarda dos trabalhadores foi aproveitada por um sujeito, um governador social-democrata da Saxônia, como uma oportunidade para acabar com a organização física e moral, né, da Revolução, e como uma armadilha, esse governador social-democrata enviou o exército e a polícia alemã para reprimir esses trabalhadores que entravam em greve. Nesse momento, o Partido Comunista Alemão, que se havia fundido com o Partido Social-Democrata Independente, que era uma ruptura da social-democracia oficial, esse partido comunista, aplicando uma chamada teoria da ofensiva permanente, cai na armadilha do governo. Ao invés de denunciar a repressão estatal e chamar a solidariedade nacional de uma posição defensiva, que teria sido seguramente uma tática muito forte, o Partido Comunista passa a ofensiva e, sem levar em consideração o estado de ânimo dos trabalhadores na vanguarda, chama uma greve geral e chama também a luta armada em todo o país. E apesar da luta heróica que os trabalhadores da Alemanha Central começaram a disputar a partir daí, não houve uma resposta ao chamado da greve geral, muito menos um levante armado na Alemanha, e o conjunto da obra levou o movimento a uma derrota bastante dura e a milhares de presos, né? Esse foi o resultado aqui, estou pincelando em traços largos, né? O que aconteceu nas famosas jornadas de março de 1921 na Alemanha. Então, nesse momento, o Partido Comunista Alemão fez uma tentativa desesperada de, num só golpe, que era despreparado, mal articulado, derrubar o Estado burguês, que estava fortalecido em meio ao refluxo da onda revolucionária anterior. O Comitê Central Alemão, nesse momento, opinava que se não se eletrizasse o proletariado nacional, se não se produzissem constantemente novas deflagrações revolucionárias, o poder soviético russo não conseguiria se sustentar. E essa ação estava, mais uma vez, para colocar um ponto de vista teórico também, porque sempre essas questões passam pelo mundo das formulações teóricas também, das ideias, dos programas, das estratégias. E essa ação de março de 1921 estava fundada na teoria da ofensiva permanente, né, que era uma doutrina, a gente poderia chamar assim, levantada pelo Bukharin nesse momento, segundo a qual a situação revolucionária era interminável, o capitalismo se encontrava numa época de decadência histórica e, portanto, entre aspas, o processo revolucionário não poderia se deter até derrubar o capitalismo, independentemente das vitórias e derrotas do proletariado, independentemente das relações de força reais da luta de classes. O Trotsky debate nesse livro contra essa caricatura, né, bukharinista da teoria da revolução permanente, que não tem nada a ver com esse ultra-esquerdismo cego diante das inevitáveis descontinuidades de um processo revolucionário. Vale lembrar também que o Bukharin era um adepto dessa doutrina da ofensiva permanente, mas não era sozinho. Ele participava dessa fração, dessa ala da Internacional Comunista, junto com personagens como o Georg Lukács, como Karl Korsch, Bela Kun, vários outros, né, que atuaram juntos no terceiro congresso da Internacional Comunista em 1921 para defender essa ação, né, de março, mesmo ela sendo derrotada. E frente a essa ala ultra-esquerdista que defendia essa forma de encarar a dinâmica revolucionária, o Trotsky lutou ombro a ombro junto ao Lenin, na outra ala do terceiro congresso da Internacional Comunista, para combater essa paródia aventureira da concepção marxista da revolução permanente. Tanto o Lenin quanto o Trotsky criticaram muito duramente a ação de março na Alemanha, instando aí os comunistas alemães, mas também os comunistas holandeses de outros países que tinham, né, alas que concordavam com essa atividade aventureira na Europa, a deter essa visão infantil da ofensiva permanente e entender os requisitos objetivos da situação, que exigiam um trabalho prévio de conquista de influência sobre as massas, como uma condição para a conquista do poder. Nas atas do terceiro congresso, se pode ler a ênfase com que o Lenin e o Trotsky insistem, né, que a gente
eles dizendo, né, a gente precisa manter a União Soviética de pé, nós vamos conseguir manter a União Soviética de pé para esse próximo período, com todas as dificuldades, e vocês vão ter tempo para chegar em nosso auxílio, tirando proveito de uma situação favorável. Nós precisamos da vitória de vocês, o Lenin e o Trotsky diziam aos delegados alemães. Nós não precisamos da sua prontidão em lutar por nós em condições desfavoráveis. Essa é uma forma bem especial de ver, né, o problema, inclusive, porque a gente vê aí de fundo que o Lenin e o Trotsky sabiam que eles estavam trabalhando não só para os russos, eles estavam trabalhando em nome da Revolução Internacional. Então, de fato, a palavra de ordem do Terceiro Congresso, que foi uma grande escola de estratégia revolucionária, foi essa: rumo ao poder por meio da conquista prévia das massas. Porque os partidos comunistas do Ocidente ainda não eram fortes o suficiente para triunfar, não tinham uma direção majoritária ainda das massas e precisavam, portanto, conquistar essas massas para poder se encaminhar no momento favorável, no momento em que as circunstâncias objetivas permitissem, rumo à tomada do poder. Para o Trotsky, naquele momento, a recuperação provisória, que era inevitável dos capitalistas depois dessa série de derrotas do primeiro pós-guerra, apresentaria a oportunidade para que os trabalhadores se exercitassem em batalhas defensivas com a política da Frente Única Operária, né, preparando esse próximo ascenso. O quarto Congresso da Internacional Comunista, em 1922, deu contornos mais concretos para esses ensinamentos, especialmente sobre a Frente Única Operária que eu acabei de mencionar. É uma política muito especial dentro do arsenal marxista que implicava acordos práticos de ação na luta de classes. Olha lá, gente, não tem nada a ver com as frentes amplas que a esquerda brasileira gosta de fazer com a burguesia. A Frente Única Operária diz respeito a acordos de ação no terreno da luta de classes com outras organizações operárias não comunistas, como aliados circunstanciais, com o objetivo de unificar as fileiras operárias para as lutas em comum. Esse é o aspecto tático, né, da Frente Única Operária. E como objetivo principal, a Frente Única Operária buscava a ampliação da influência dos partidos revolucionários às custas dos reformistas, como produto de uma experiência comum na luta de classes para preparar a tomada do poder. Esse seria o aspecto estratégico, né, da Frente Única Operária, que sempre, para os revolucionários, implica na busca do fortalecimento da estratégia comunista em detrimento do enfraquecimento da estratégia reformista. Então, esse é um dos aspectos especiais, né, que foram debatidos no quarto Congresso da Internacional Comunista em 22, e sob o mesmo objetivo de avançar a revolução, o quarto Congresso dá um passo além. Ele coloca a possibilidade de que, em determinadas condições de desagregação do aparato estatal burguês, antes de tomar o poder, os comunistas participem de governos com partidos operários não comunistas, a fim de preparar as condições para a insurreição e conquistar a maioria da classe operária. Essa política foi chamada de tática do governo operário e tinha como condição básica, condição de entrada para que isso fosse levado a efeito, o armamento do proletariado e o desarmamento da burguesia nas situações revolucionárias. Mais uma vez, gente, dá para ver que essa tática de governo operário não tem nada a ver com governos reformistas que querem assumir a administração do Estado capitalista, como fez o PT aqui no Brasil, ou, por exemplo, a experiência do Syriza na Grécia. Não tem nada a ver com isso. É uma plataforma insurrecional para fortalecer os trabalhadores quando eles estão em condições de poder dar esse salto especial, né? O salto da insurreição, esse momento tão importante num processo revolucionário que culmina a importância do fator subjetivo, né, na nossa época. Então, estou mencionando aqui esses aspectos, esses grandes debates que surgiram entre 1921 e 22, o terceiro e quarto congressos da Internacional Comunista, justamente para a gente ver, essas lições foram aplicadas ou não na realidade? A chance de triunfar ressurgiu mais uma vez na Alemanha em 1923. É aí que o Trotsky lança uma luz especial para poder debater com o Stalin Bukharin, né, com todas as deficiências, com todas as debilidades de um programa como esse. Então, vale a pena a gente pensar
um pouco o que aconteceu, né, em 1923 na Alemanha, por que surgiu aí uma situação revolucionária e por que é um processo tão importante de debate para nós marxistas. Também para sintetizar, em janeiro de 1923, o primeiro-ministro francês, o Raymond Poincaré, lançou uma invasão militar na região do Ruhr, que era então o centro alemão da produção de carvão, ferro e aço, realizando aí requisições para cobrar as reparações de guerra. Vamos lembrar que a Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial e teve de pagar bastante caro para a França os custos dessa derrota. E foi por isso, então, que a França invadiu uma parte bem importante, uma parte altamente industrializada do território alemão para cobrar, com métodos de rapina militares, as reparações de guerra. E a consequência disso foi um enorme caos econômico na Alemanha, a paralisação da indústria, a explosão das taxas de desemprego, a hiperinflação, vários fatores que reacenderam a revolução dentro da Alemanha. Houve, depois disso, ondas sucessivas de greves a partir de maio de 1923, e para a gente ver o nível do processo revolucionário, porque muitos historiadores questionam a profundidade das possibilidades revolucionárias em 1923. Inclusive, aí o principal biógrafo do Trotsky, que é o Isaac Deutscher. Para a gente ver a profundidade desse processo, começaram a se desenvolver, a partir de maio, comitês de fábrica, como organismos de auto-organização das massas, e também as milícias operárias na Alemanha, que eram, nesse momento, chamadas de centúrias proletárias, que começam a tomar lojas e mercados para assegurar o abastecimento de alimentos para a situação, para a população pobre, né? Também começam a tentar resolver esse problema de penúria enorme que se vivia depois do estouro, né, da explosão dessa crise econômica. Surgem também comissões de controle de preços, comissões de distribuição de alimentos entre os trabalhadores e a pequena burguesia arruinada, né? Todo esse processo é contado em detalhe no livro espetacular do Pierre Brouet, chama Revolução Alemã, de 1917 até 23, que vale muito a pena conferir também. Bom, em agosto de 1923 ocorre uma greve geral em Berlim, que derruba o chanceler, o Wilhelm Kuno, que é substituído por um governo de coalizão ao redor do Gustav Stresemann, que é um governo burguês, tecnocrata, e que conta com a participação de 4 ministros social-democratas, né, dentro do seu governo. Então, olha o tamanho da situação que surge dentro da Alemanha nesse momento. E nesse contexto surge a possibilidade de compor governos operários com a ala esquerda da social-democracia nas províncias da Saxônia e da Turíngia, de acordo com as premissas debatidas no 4º Congresso da Internacional Comunista que eu acabei de mencionar. A chave, nesse momento, era explorar a possibilidade de que essa tática de governo operário levasse ao imediato armamento do proletariado e ao desarmamento das bandas armadas burguesas, algo que fortaleceria os comunistas e que, na disjuntiva de que os social-democratas, como era altamente provável, recuassem no momento decisivo, deveriam romper a aliança circunstancial com eles e levar adiante a preparação da insurreição em condições mais favoráveis e, dessa vez, muito diferentes daquelas de 1921. Essa era a tarefa do Partido Comunista Alemão nesse momento. E em outubro de 1923, de fato, 3 comunistas se integram ao governo social-democrata do Zeiner, na Saxônia, e outros 3 comunistas passam a compor o governo social-democrata do Fröhlich, na Turíngia. As coisas esquentam, né, na Saxônia, o governo dá a conhecer a sua intenção de armar os trabalhadores e desarmar as formações burguesas, e isso acende o alerta do exército burguês alemão, que através do general Müller exige a imediata entrega das armas e a dissolução das milícias operárias que, de fato, estavam adquirindo uma importância política muito grande nesse processo. Nesse momento, era possível aproveitar a situação defensiva contra a ameaça da repressão militar para articular a ofensiva, né? Baseando-se na defesa das posições conquistadas pela classe trabalhadora, para convocar o proletariado de todo o país a se solidarizar ativamente com as fortalezas operárias na Saxônia e na Turíngia, preparando o alastramento da revolução para todo o país, que já estava galvanizado pela catástrofe econômica e social. O que acontece? Esse era o quadro, né? A gente vê que o
Partido Comunista Alemão se encontrava à beira desse grande salto que implica o passo insurrecional, né? Aquele passo para a tomada do poder. E nesse momento, como já era de se esperar, o Partido Social Democrata recua diante da pressão da burguesia e os comunistas, ao invés de romper com os social-democratas e levar adiante a insurreição, capitulam também e cancelam, né, os preparativos insurrecionais. A partir daí, também em traços gerais, a Revolução Alemã de 1923 é derrotada. Esse caso de 1923 é o exemplo clássico para o Trotsky de uma situação revolucionária perdida. Se em 1921 os comunistas se adiantaram às circunstâncias, aqui os comunistas estiveram totalmente atrasados e deixaram a situação revolucionária escapar. Desde 1921, o Partido Comunista tinha, com muita dificuldade, executado uma virada brusca daquelas ações aventureiras que levaram à derrota para uma atividade centrada em conquistar influência sobre a maioria dos trabalhadores, centrada na imprensa, nos sindicatos, no parlamento, em todas essas operações táticas, né? O problema foi que essa atividade cotidiana preparatória, que era fundamental, precisava ser transformada em atividade revolucionária aberta quando as condições permitissem conflitos mais diretos entre revolução e contra-revolução. E a verdade é que se desenvolveu aqui um erro simétrico oposto àquele de 1921. A luta cotidiana paciente para conquistar as massas absorveu toda a atenção da direção comunista. O trabalho preparatório se converteu numa rotina da tática para a direção, né, do Partido Comunista, que não viu aí os problemas estratégicos que se derivam da modificação da situação objetiva. Quando o exército francês ocupou a região do Ruhr, o Partido Comunista deveria ter girado as suas forças para preparar esse combate decisivo. Porque aqui, mais uma vez, a existência da burguesia alemã estava em jogo, e ela só poderia se salvar em meio à desagregação do aparato estatal da burguesia se o Partido Comunista não aproveitasse as chances apresentadas pela situação revolucionária. Então, aqui, mais uma vez, como disse o Trotsky, o Partido Comunista tinha nas mãos a chave da situação, mas a usou para abrir as portas à burguesia. Essa é uma forma de entender o desenlace desfavorável para o proletariado que foi mais uma vez derrotado na Alemanha. E daí o Trotsky tira uma outra lição muito importante desse episódio, que diz respeito a essa discordância dos tempos que eu estava mencionando, né? Qual discordância? Essa entre uma hesitante direção revolucionária e uma situação objetiva que exige a intervenção cirúrgica e precisa para que os trabalhadores vençam. Em uma virada brusca dos acontecimentos, o Trotsky teoriza, né, a partir dessas experiências, os partidos, mesmo os mais revolucionários, correm o risco de se atrasar, de apresentar palavras de ordem e métodos de luta passados e que já não correspondem às tarefas atuais. E a gente sabe que não existe uma virada mais brusca dos acontecimentos do que o momento da insurreição. E é precisamente aqui que surge o perigo de que a direção do partido, a política do partido em geral, não corresponda mais à conduta da classe e às exigências da situação. Nessas viradas bruscas da história, existe muito pouco tempo para acertar esses desequilíbrios entre os fatores objetivo e subjetivo, e os ritmos são muito acelerados. A gente até poderia dizer que nesses momentos o fator subjetivo tem uma importância ainda superior e pode se concentrar na força de personalidades decisivas, como foi o caso do Lenin em 1917, que venceu a resistência de uma parte do Comitê Central Bolchevique, encabeçado pelo Zinoviev e pelo Kamenev, que se opunha à insurreição de outubro, exagerando os perigos, exagerando a força do inimigo. O Trotsky já havia discutido esses problemas comparativos do outubro alemão de 1923 com o outubro russo de 1917 em outro livro que chama Lições de Outubro, que foi publicado em setembro de 1924. É um estudo excelente, né, que faz sobre as diferenças que permitiram que aquilo que resultou em vitória na Rússia resultasse em derrota na Alemanha, com o centro no fator subjetivo, mais uma vez. Não dá para aprofundar tanto nesse texto em si, eu recomendo também a todos a leitura desse Lições de Outubro, porque, além de tudo, é um exame estratégico retrospectivo sobre discussões que nem sempre são conhecidas, porque
são dos bastidores, daquilo que levou, né, os bolcheviques ao poder. E nessa obra, em Lições de Outubro, né, que eu estou mencionando, a insurreição surge como uma arte. Ela é estudada a fundo pelo Trotsky como uma crítica à conduta indiferente da direção da Internacional Comunista naquele momento, diante dos problemas da insurreição, que testemunhava a força considerável que ainda conservava nesse meio dirigente a tradição social-democrata, que não pensava, como a gente sabe, em termos de poder, e com isso facilitava e até auxiliava diretamente a salvação do poder burguês. Bom, além do problema do exagero das forças inimigas, quando tudo que resta delas é mera aparência, o Zinoviev, em especial, dava detalhes sobre as enormes forças da contra-revolução russa em 17, quando elas já se dispersavam e não mais existiam. O Trotsky, nesse livro, ele desmistifica a alegada impossibilidade da revolução no Ocidente, usando o exemplo alemão de 1923 para dizer que a revolução proletária no Ocidente, claro, vai ter de lidar com um Estado burguês inteiramente formado, diferente do que acontece nas formações orientais, mas que isso não significa que elas teriam de lidar com um aparato estável, porque a própria possibilidade da insurreição pressupõe uma desagregação bastante avançada do Estado capitalista, que não vai cair sozinho, precisa da intervenção decidida dos revolucionários. E como ápice dessas lições, ele discute a crise da direção revolucionária às vésperas da passagem à insurreição. É o inevitável aparecimento de um agrupamento de direita em todos os partidos comunistas no decorrer desse período pré-insurrecional, que reflete a dificuldade da situação e a pressão material e ideológica da burguesia. E essas hesitações, nesses momentos definidores, são justamente as mais perigosas, né, que podem pôr a perder o trabalho de anos, o trabalho de décadas, e o Trotsky insiste que a grande tarefa de uma direção revolucionária é reduzir ao mínimo essas crises inevitáveis nos partidos comunistas, né, nesse período pré-insurrecional, pré-outubro, entre aspas. Então aqui eu estou sintetizando algumas conclusões que o Trotsky tira nesse livro, Lições de Outubro, e que são as mesmas que ele replica, né, nessa parte da crítica ao projeto de programa do Stalin e do Bukharin, que não consideravam para nada as experiências das derrotas na Alemanha de 1921 a 1923. Tem até um outro texto que o Trotsky usa que deixa bastante claro a forma como ele encarava, essa forma como o Partido Comunista deveria navegar entre esses dois perigos, né? Ele diz o seguinte, aqui eu estou citando textualmente o Trotsky, em março de 1921 e novembro de 23, constituíram duas das maiores lições que já recebeu o Partido Comunista Alemão. No primeiro caso, pagou por sua impaciência revolucionária. No segundo, foi incapaz de identificar uma situação revolucionária e a deixou escapar. À direita e à esquerda existem grandes perigos que constituem os limites da política da organização proletária de nossa época. Seguimos esperando que em um futuro não distante, enriquecido pelas lutas, as derrotas e a experiência, o Partido Comunista Alemão consiga governar o seu navio entre o Sila de março e o Caríbides de novembro, para proporcionar ao proletariado alemão o que tão arduamente mereceu, a vitória. E aqui anota, né, o Trotsky Silas, ele menciona esses dois monstros marítimos, Sila e Caríbides, que eram monstros da mitologia grega, representavam respectivamente um rochedo e um redemoinho que ficavam em cada lado do Estreito de Messina. Na Odisseia do Homero, a viagem de volta do herói Ulisses para a ilha de Ítaca teve de vencer, né, esses dois perigos, teve de navegar entre esses dois riscos, e o Trotsky retoma isso da tradição clássica para fazer uma analogia, uma figura bastante interessante sobre as tarefas, né, que um partido revolucionário tem para evitar esses dois riscos. O risco ultra-esquerdista de um lado e o risco oportunista do outro. Bom, aqui, desse panorama, digamos, da lição das revoluções na Alemanha entre 1921 e 1923, o Trotsky debate seriamente o que veio a seguir, né? Esse período de 24 até 1928, porque
termina aí um certo ciclo de discussões estratégicas, né? Nesse capítulo da discussão. A partir daí, o Trotsky trata das consequências da derrota e da honestidade diante de uma derrota no curso, né, de desenvolvimento da Internacional Comunista. O Edson explicou na última aula o surgimento da teoria do socialismo num só país, fruto dessa compreensão unilateral do desenvolvimento desigual, né? Mas não só por isso, essa teoria reacionária do socialismo num só país, ela surge como fruto da derrota alemã de 23. Ao invés de buscar encontrar as razões do que poderia ter triunfado na expansão internacional da Revolução, o Stalin inaugura a tese da possibilidade da construção exitosa do socialismo num país considerado isoladamente, né? No quinto congresso da Internacional Comunista em 1924, que foi realizado logo depois da morte do Lenin, o Stalin, o Zinoviev e o Kamenev lançam aí uma campanha contra o Trotsky que tem o seu correlato no abandono das discussões de estratégia sobre essas principais lições que eu acabei de mencionar da Revolução Alemã de 1923. De fato, o Trotsky opina que todo o quinto congresso passou por alto a maior derrota da Revolução Mundial sem ver isso e sem se deter nela. Em março de 1924, inclusive, o Comitê Executivo da Internacional Comunista escreveu uma carta ao Partido Comunista Alemão dizendo que não havia de fato uma situação revolucionária em 1923, que ali teria havido um erro na apreciação dos ritmos, que o que ocorreu em outubro foi um mero episódio, que a Alemanha se dirigia para outra situação de guerra civil, etc, etc. Tudo aquilo que ocultava a derrota real e que ocultava os ajustes reais que essa derrota implicava na orientação política da Internacional Comunista. Quais seriam, então, as tarefas essenciais de um congresso que se seguisse, né, a derrota de 1923 na Alemanha? Em primeiro lugar, nomear claramente a derrota por seu nome, buscar as causas subjetivas que impediram o Partido Comunista de agir, tirar as conclusões de orientação que se derivam dessa derrota, indicando que se iniciaria uma nova fase no decorrer da qual as massas refluiriam, inevitavelmente, durante um certo tempo, fruto dessa derrota, e que a social-democracia cresceria, inclusive, temporariamente às custas do Partido Comunista. Por fim, era necessário também armar os métodos necessários para as batalhas defensivas e consolidar posições até que a situação mudasse novamente. O quinto congresso da Internacional Comunista, que aconteceu em 1924, fez o exato oposto de tudo isso. Pregou que a situação continuava revolucionária e adotou uma linha aventureira ultra-esquerdista, eliminando a política da Frente Única Operária do rol das políticas comunistas e culpando essa política, que era correta, pelo que ocorreu em outubro de 1923. Trotsky brincava com isso, né? Dizia que é quase como condenar o assassino, sobretudo por não ter tirado o chapéu ao entrar na casa da vítima. Ou seja, esse balanço do quinto congresso errava absolutamente o alvo da razão da derrota, do porquê o outubro alemão foi derrotado. E essa orientação ultra-esquerdista, que foi votada no quinto congresso de 1924, são as fontes de várias aventuras posteriores, né? Como a insurreição forçada na Bulgária, o atentado na Catedral de Sófia, a insurreição fracassada na Estônia, também em 1924, ambas catastróficas experiências putistas, né, aventureiras, e que foram seguidas por outras mais, né, por orientação direta da direção da Internacional Comunista. Todas as intervenções da Internacional Comunista pelo mundo se caracterizaram, nesse momento, por essa lamentável contradição entre a direção e a realidade, o que tornava os comunistas uma força bastante impotente, desmoralizante até, porque ela caminhava com os olhos vendados, nada que fazia correspondia à situação. E a incapacidade da direção da Internacional Comunista para estimar numa medida justa a importância da derrota da Alemanha é o que o Trotsky considera como o erro radical do quinto congresso, que desnorteia a orientação dos partidos comunistas ao redor do mundo. Porque longe de uma guerra civil iminente, como definiam, né, o Stalin, o Zinoviev, o Bukharin, o que houve foi uma estabilização parcial da economia burguesa
e uma relativa diminuição das tensões entre as classes, que ficou simbolizada pela ofensiva dos Estados Unidos na Europa para reconstruir e estabilizar a economia alemã, com o plano Dawes, né, de 1924, e com isso fortaleceu a sua marca preponderante sobre os imperialismos europeus. Os reformistas, nesse momento, entre 1924 e 1925, prosperavam, se fortaleciam, enquanto os próprios partidos comunistas se enfraqueciam, porque continuavam a experimentar os seus anos aventureiros, né? Ultra-esquerdistas, sem tomar as medidas preparatórias necessárias. A linha da Internacional Comunista, para tentar sintetizar esse ponto, se separava bastante do leninismo, que ao mesmo tempo que não renuncia à revolução como objetivo, não tem nada a ver com a negligência das mudanças na situação objetiva. E no momento de refluxo, depois das derrotas, sabe encontrar o caminho das massas, pacientemente, para preparar novamente o caminho para a revolução, como aconteceu depois das derrotas de 1905 e depois da Primeira Guerra Mundial, em 1914, no caso dos bolcheviques. Vocês podem até se perguntar, né, qual a intenção do Trotsky de insistir tanto no combate ao ultra-esquerdismo depois da derrota da Revolução Alemã de 1923? Por que insistir tanto na necessidade de que, depois de uma derrota, deve-se reconhecer essa derrota claramente e mudar a orientação política, recuando de maneira organizada e mediante batalhas de retaguarda, utilizando de forma sagaz a política da Frente Única Operária para unificar a resistência dos trabalhadores, para incrementar a confiança da sua vanguarda nos comunistas, aprimorando as ferramentas teóricas e políticas como tarefas preparatórias. Qual é a importância disso? Por que o Trotsky insiste tanto que tudo isso deveria ser feito depois de uma derrota como essa? E isso é assim porque em 1928, no ano que o Trotsky está publicando essa crítica ao projeto de programa durante o 6º Congresso da Internacional, a direção stalinista voltava a sugerir uma orientação aventureira e ultra-esquerdista no mundo todo, depois de grandes derrotas na luta de classes no período que vai entre 1926 e 1927. De novo, para a gente entender os erros esquerdistas entre 1924 e 25, que atrasaram o desenvolvimento dos partidos comunistas, determinaram aí um impulso para um novo zigue-zague, agora para a direita, levando a uma orientação bastante oportunista dos partidos comunistas. Onde eles existiam, se dissolveram em coligações oportunistas com a social-democracia, como aconteceu na Áustria e na Inglaterra, ou dentro dos próprios partidos burgueses, como aconteceu na China. E esse giro empírico de 180 graus da ultra-esquerda para o oportunismo, depois dos stalinistas serem queimados os dedos, né, levou a resultados igualmente catastróficos. E dessa vez também as derrotas foram cruelmente organizadas pela direção stalinista, são sua direta responsabilidade, e ocorreram aqui especificamente para o nosso caso na Inglaterra e na China. Como o Edson explicou na primeira sessão desse curso, esse giro oportunista teve um impacto interno também na política da União Soviética, quando Bukharin e Stalin passaram a teorizar sobre a assimilação dos camponeses ricos ao socialismo e começaram a defender a consigna kulaks enriquecei-vos, né? Camponeses ricos enriquecei-vos. Uma forma completamente descabida de tentar assimilar classes diferentes dentro de um projeto que precisa ser conscientemente construído pela classe trabalhadora para a dissolução, né, de todas as outras classes. Então, aqui a chave nossa para ir chegando, né, aos balanços que o Trotsky se dedica no final dessa parte, né, estratégia e tática na época imperialista, eu vou sintetizar aqui em traços também mais gerais esses processos, tanto na Inglaterra quanto na China, sem muitos detalhes, não daria tempo para aprofundar em toda a riqueza desses processos. O da China, o Edson vai tratar essa próxima sessão do nosso curso, para elucidar o que o Trotsky queria dizer com o Stalin sendo o grande organizador de derrotas. Então, primeiro vamos para a Inglaterra. A partir de 1924, tinha se desenvolvido dentro dos sindicatos ingleses um movimento que eles chamavam de movimento da minoria, que exigia uma maior dureza contra as patronais, que incluía comunistas
e a ala esquerda do Partido Trabalhista, que era liderada pelo Albert Purcell, um burocrata sindical que nesse ano passou a presidir o Conselho Geral dos Sindicatos Britânicos, que era a central sindical mais poderosa do país. E nesse contexto se concretiza o chamado Comitê Anglo-Russo, a que o Trotsky se refere, né, na crítica ao projeto de programa. Era um organismo de coordenação entre os sindicatos soviéticos e os sindicatos ingleses, com uma proposta vaga de solidariedade mútua e um objetivo de avançar na unidade sindical internacional. Em 1926, o movimento operário inglês protagonizou as maiores ações de massas da história desse país desde o cartismo no século XIX, que foi o primeiro movimento operário organizado do mundo. E naquele ano explodiu uma greve dos mineiros, que era um coração da classe operária britânica, contra a reivindicação da patronal de prolongar a jornada de trabalho e rebaixar os salários. Em maio desse ano de 1926, o Conselho Geral dos Sindicatos Britânicos decidiu chamar uma greve geral em apoio aos mineiros. E depois de 9 dias de greve geral, sob a pressão do governo conservador, esse Purcell, que eu mencionei, negociou com a burguesia o fim da greve geral de solidariedade. Qual o resultado? Os mineiros ficaram isolados e seguiram em uma greve dificilíssima até o final do ano, quando a burguesia finalmente conseguiu derrotá-los e impor uma onda de demissões, de rebaixamentos salariais, a proibição das greves, inclusive, entre outras medidas repressivas. O Comitê Anglo-Russo, que tinha cumprido um papel progressista até a greve geral, permitindo aí um avanço dos comunistas britânicos, ele foi mantido mesmo depois da traição da burocracia sindical inglesa, o que colocava o prestígio da União Soviética aos olhos dos trabalhadores britânicos como uma cobertura de esquerda a esses traidores. Ou seja, nós estamos tratando aqui de uma linha oportunista da direção stalinista que se manteve junto aos traidores sindicais ingleses numa aliança que levou não apenas à derrota do proletariado britânico, mas ao enfraquecimento do Partido Comunista na Inglaterra e ao fortalecimento da burocracia do Partido Trabalhista. O Stalin não considerava o Comitê Anglo-Russo como aquilo que realmente era, uma aliança circunstancial que não estava acima da luta de classes e que só servia na medida em que ela impulsionasse a luta de classes adiante. O Stalin concebia essa aliança tática como uma aliança estratégica a ser mantida a qualquer custo. De acordo ocasional, o stalinismo converteu essa aliança com a burocracia inglesa num princípio intocável, mais uma vez acima dos resultados da luta de classes. Do ponto de vista revolucionário, os sindicatos russos deveriam naturalmente seguir o apoio à greve dos mineiros, mas isso era completamente insuficiente depois da traição, né, do Conselho Geral dos Sindicatos Britânicos. Os sindicatos soviéticos deveriam ter se dirigido aos mineiros, dizendo que a sua batalha e a batalha do proletariado inglês de conjunto só poderia triunfar se ela abrisse caminho a uma nova greve geral, e isso só poderia acontecer em luta direta com o Conselho Geral dos Sindicatos Britânicos, com o Purcell, com toda a burocracia trabalhista inglesa, que se tornou, nesse momento, uma agente direta e ativa do governo e dos patrões da indústria do carvão. O enfrentamento com a burguesia inglesa passava pela ruptura com o Comitê Anglo-Russo, que se havia tornado um obstáculo reacionário ao trabalho dos comunistas. E essa ruptura necessária para a política revolucionária da Internacional Comunista na Inglaterra estava estampada em inúmeros artigos do Trotsky sobre esse processo da greve geral e da greve dos mineiros em 1926. E o combate à linha oportunista do Stalin era ainda mais ácida para o Trotsky, porque enquanto a greve seguia isolada e o proletariado inglês lutava à morte contra a patronal britânica, o Stalin e o Lossovsky, que nesse momento era o máximo dirigente sindical stalinista, permaneciam numa discussão fraterna e amigável com os traidores da classe trabalhadora britânica, tratando o Comitê Anglo-Russo como uma irmandade inquebrantável que salvaria a União Soviética de uma intervenção militar de Londres. Vocês vão lembrar que na última sessão que o Edson debateu, a base do nacional-reformismo stalinista, em franca oposição ao internacionalismo revolucionário, estava fundado também na ideia de que era possível construir o socialismo num só país, desde que não ocorresse uma intervenção armada. Se evitando uma intervenção armada
se pode triunfar isoladamente na União Soviética, a tarefa dos partidos comunistas adquiria, assim, um caráter secundário, preservar a União Soviética de invasões e não mais lutar pela conquista do poder. E a Internacional Comunista, nesse caso, deixaria de ser um instrumento da revolução para ser um instrumento pacifista. Isso se desenvolve plenamente na década de 30, mas já no final da década de 20, esse efeito se fazia sentir também aqui na Inglaterra. Segundo o próprio Stalin, em julho de 1926, e aqui eu cito literalmente as palavras do Stalin, ele diz assim: o Comitê Anglo-Russo consiste em organizar um movimento da classe operária contra novas guerras imperialistas e contra qualquer intervenção militar em nosso país. Então a gente vê que a partir daí, esse interesse de preservação contra a intervenção militar se coloca acima do desenvolvimento internacional da Revolução. A teoria da Revolução Permanente do Trotsky partia da necessária defesa da União Soviética contra qualquer intervenção estrangeira, mas sabendo que a melhor defesa do primeiro Estado soviético era a expansão internacional da Revolução. E o seu melhor aliado era o proletariado mundial e não as burguesias e as suas burocracias, como considerava o Stalin. Então, o resultado dessa manobra oportunista do Stalin foi a derrota de uma situação revolucionária na Inglaterra e a desmoralização do Partido Comunista Britânico. Na China foi ainda pior. A manobra oportunista do Stalin envolveu a submissão do proletariado chinês à disciplina política e militar da burguesia nacional chinesa. Seguindo a linha do 5º Congresso de 1924, em que o Stalin, o Zinoviev e o Kamenev iniciam, a organização da campanha contra o Trotsky, todo o legado do Lenin, a Internacional Comunista define que o Partido Comunista Chinês deveria se incorporar ao Kuomintang, ao partido burguês da China. O Stalin elabora uma divisão estanque entre os países maduros e não maduros para a Revolução Proletária, e a China, nesse esquema morto, caía fatalmente nessa segunda categoria, restaurando uma velha fórmula de ditadura democrática de operários e camponeses para os países de desenvolvimento capitalista atrasado. Uma concepção que o próprio Lenin, em vida, já considerava como ultrapassada. E o Stalin fazia isso para encobrir a sua política aberta de colaboração de classes com a burguesia. E, além disso, o Stalin resgata a ideia dos partidos operários e camponeses para esses países, que é uma maneira de renunciar à construção e o desenvolvimento de partidos revolucionários independentes, e que, no caso da China, levava objetivamente à subordinação do Partido Comunista ao Kuomintang e aos gangsters da burguesia. Qual que é o resultado disso? Já em 1926, sob as ordens diretas do Stalin, essa orientação se aprofunda e o Partido Comunista é ordenado que se dissolvesse organizativamente e se submetesse às ordens do Chiang Kai-shek, que era o dirigente da burguesia chinesa e o principal líder desse partido. O Chiang Kai-shek, inclusive, foi elevado pelo Stalin a membro honorário da Internacional Comunista. O Stalin também se colocou contra a formação de organismos de tipo soviético, dos trabalhadores e camponeses chineses, chegando ao cúmulo de exigir que o Partido Comunista Chinês entregasse as suas armas às tropas nacionalistas do Chiang Kai-shek. Bom, tudo isso preparou a catástrofe da Revolução Chinesa. Isso aconteceu em 1927, quando o exército nacionalista exigiu o desarmamento dos comunistas em Xangai, em abril, e quando entravam na cidade, fruto desse desarmamento dos comunistas, os nacionalistas fuzilaram milhares e milhares de trabalhadores e militantes do Partido Comunista Chinês. E essa destruição física dos comunistas também se deu em várias outras cidades, como em Wuhan, e diante desse desastre da linha stalinista, no final de 1927, o Stalin ordena ao Partido Comunista que fizesse uma insurreição, sem nenhum preparo, aventureira, na região de Cantão, no sul do país, para esconder todo o oportunismo adotado durante a Revolução, durante todo o curso da Revolução Chinesa. E apesar da heróica luta dos operários chineses, que de fato tomam o poder em Cantão, a intentona é derrotada de maneira sangrenta pelo exército nacionalista. Até fazer um parênteses aqui, quando as pessoas do PCB, da UP e demais correntes stalinistas louvam o papel de Stalin na China, eles estão defendendo justamente esse legado lamentável do stalinismo na China.
A estratégia stalinista na China foi tipicamente menchevique, essa oposição contra-revolucionária do bolchevismo, que é a adaptação política à burguesia nacional e ainda mais reacionário do que aconteceu com o menchevismo na Rússia, porque no caso da China, a orientação do Stalin implicou a dissolução organizativa do Partido Comunista Chinês, sendo que a chave da situação chinesa, pelo contrário, dependia da mais intransigente independência de classe dos trabalhadores e o enfrentamento político à burguesia chinesa, que era a única maneira de que os comunistas arrancassem a massa camponesa da influência do Chiang Kai-shek e organizasse essa força material dos camponeses junto a um programa hegemônico da Revolução Socialista, que fosse anti-imperialista e anti-burguesa também. Essa heróica luta do proletariado chinês, que protagonizou grandes lutas anticoloniais durante toda a década anterior, permitia esse desenlace favorável. Mas a derrota penosa dos trabalhadores e dos camponeses chineses, que foi organizada pelo Stalin, teve baseada também numa manobra oportunista, de que o movimento seria salvo se o destino do proletariado se encadeasse ao da burguesia. Essa fatal idealização das forças inimigas. Então, para tirar um balanço das experiências na Inglaterra e da China, que o Trotsky usa para criticar duramente esse projeto de programa, que não só não tira as lições estratégicas de todos os processos anteriores, mas naquilo em que ela mais tinha responsabilidade, ela simplesmente silencia, se cala. E na Inglaterra e na China, a gente vê para onde levaram as manobras oportunistas da Internacional Comunista do Stalin. O Trotsky define que o principal critério da estratégia é a questão do que se esperava e o que se obteve. Se a gente usar esse critério para esse biênio de 1926 a 27, a gente vai ver que a estratégia da Internacional Comunista é a estratégia das ilusões em relação ao inimigo, a perseguição aos verdadeiros lutadores, os cálculos falsos, em suma, uma estratégia de um centrismo sem princípios. E esse oportunismo se cobria com o manto da manobra, como a gente viu. Eu citei a manobra oportunista na Inglaterra e na China. E esse é um tema recorrente na esquerda brasileira, que adora manobras, né? Se acha sempre numa relação de esperteza em relação ao inimigo, fazendo acordos conservadores com burocratas sindicais, apoiando agentes da burguesia no parlamento em nome de uma suposta luta contra a extrema-direita, etc. Daria para dar uma infinidade de exemplos aqui. Todas coisas que se resumem a compromisso sem princípio, ou manobras oportunistas que enfraquecem a luta por uma política de independência de classe. Nesse caso, o Stalin e o Bukharin manobravam com Chiang Kai-shek, com Albert Purcell, e o resultado foi o esmagamento dos trabalhadores britânicos e chineses. Nada que fortaleceu a luta dos revolucionários nesses países. E a crítica do Trotsky nesse aspecto é fundamental, porque ela se vincula, desse ponto de vista da manobra, a uma educação interna que existia na Internacional Comunista para a formação dos novos quadros, nesse momento específico e sob a direção do Stalin. A manobra subordinava a estratégia, em síntese. Partia-se do pressuposto totalmente equivocado de que as classes podiam ser enganadas e se dava a manobra a estatura da solução máxima para os grandes problemas da luta de classes mundial. E aqui o Trotsky ele tem uma definição lapidar sobre o pensamento stalinista. Ele diz que a tarefa dessa escola estratégica consiste em obter pela manobra tudo aquilo que só pode ser obtido pela força revolucionária da classe. Isso não quer dizer que as manobras sejam inadmissíveis para os revolucionários. Elas são ferramentas necessárias no interior da estratégia, sempre e quando sejam úteis ao fortalecimento da moral dos trabalhadores e da sua confiança nas suas próprias forças independentes. Os bolcheviques usaram muitas manobras durante a Revolução Russa de 1917. Uma das mais famosas dizia respeito àquele chamado que o Lenin fez aos mencheviques, aos socialistas revolucionários, para que rompessem com o governo do Kerensky e tomassem o poder através dos soviets, em que era nesse momento a direção majoritária. Caso isso se desse, o Lenin afirmava que mesmo sem apoiar o governo dos reformistas, os bolcheviques lutariam pela maioria nos soviets usando a persuasão, sem o auxílio de métodos insurrecionais. E a gente vê, em base à experiência da história da Revolução Russa, que a negativa
dos mencheviques e dos socialistas revolucionários. Esse chamado fortaleceu muito os revolucionários e desprestigiou tremendamente os reformistas, abrindo caminho para a tomada do poder em outubro de 17. Por isso, a chave é entender o valor auxiliar e subordinado da manobra, que se deve utilizar estritamente como um meio em relação aos núcleos fundamentais da estratégia revolucionária. Uma manobra por si só não pode jamais decidir uma grande causa. Tentar refrear a burguesia chinesa, recorrendo a manobras organizativas para que o Chiang Kai-shek passasse a considerar o proletariado como um amigo e não como um inimigo, não é uma manobra inteligente. É enganar a si mesmo e enganar os trabalhadores. Da mesma maneira, uma aliança com os burocratas sindicais britânicos que representavam a burguesia inglesa não podia fazer com que o Conselho Geral olhasse com bons olhos para a greve mineira. Aqui no Brasil, para dar um exemplo concreto, as artimanhas parlamentares do PT, que discursava contra as reformas trabalhistas e da Previdência, buscava atrasar votações e emendas, manobras dilatórias que foram seguidas por parte da esquerda, como o PSOL, não alterava em nada a intenção da burguesia brasileira, com quem o PT colaborava ao paralisar, por meio dos sindicatos, a luta dos trabalhadores. Então aqui a gente está sempre discutindo em que sentido, com que articulação as manobras podem ser úteis aos revolucionários e à própria classe trabalhadora. O Trotsky é muito claro nesse texto sobre a compreensão da manobra, né? Que não devem ser mais do que episódios táticos no interior de uma linha estratégica fundamental que coloca em primeiro plano a luta de classes. Elas devem ser dotadas de princípios, e de princípios da independência de classes, da perspectiva de que somente a destruição da sociedade burguesa pode abrir caminho à conquista de uma sociedade superior. O sentido e os limites de cada manobra, assim como seu fundamento político, devem ser muito bem pensados e muito bem entendidos pelo próprio Partido Revolucionário. Em última instância, o traço característico central do bolchevismo sempre foi não a manobra, mas a firmeza de aço da militância e da direção bolchevique, a sua intransigência, a sua vigilância, a sua desconfiança revolucionária. E essas características essenciais é que deveriam fazer parte da constituição dos partidos revolucionários ontem e hoje, para que eles ganhem o direito de fazer manobras. Esse pensamento profundo do Trotsky não tem nada a ver com o que fez o stalinismo na Inglaterra e na China. O Trotsky ele conclui essa reflexão, uma reflexão bastante combativa contra o oportunismo stalinista, lembrando alguns critérios muito saudáveis para separar as manobras permissíveis das não permissíveis. Eu vou ler aqui a passagem do Trotsky sobre esse tema. O Trotsky diz assim: não permitir jamais que se funda, se confunda, se entrelace a organização de seu partido com a de um outro, por mais amigável que ele seja hoje. Não se permitir jamais recorrer a procedimentos que, direta ou indiretamente, aberta ou veladamente, subordinem o seu partido a outros partidos ou organizações de outras classes, que restringam a liberdade de agitação ou que lhe responsabilizem, mesmo que parcialmente, pela linha de conduta de outros partidos. Não é preciso dizer que jamais é permissível confundir suas bandeiras com a de outros partidos e muito menos ajoelhar-se diante dessas bandeiras. Então, Trotsky aqui é bastante claro sobre esses critérios que servem para pensar uma manobra. Uma manobra está ou não a serviço de uma estratégia revolucionária. Essa é a linha de pensamento e que o Trotsky, nesse caso, usou duramente para combater os resultados da luta de classes na Inglaterra e na China e que não diziam respeito ao projeto de programa, nem sequer aparecia no projeto de programa. Essa crítica dura que o Trotsky faz ao Stalin, ao Bukharin, essa direção burocrática que havia organizado derrotas catastróficas nesses países, merecia todo tipo de discussão no 6º Congresso da IC. E, pelo contrário, Stalin e Bukharin prepararam um congresso totalmente armado, burocrático, arquitetado por cima, em que a militância não tinha voz nenhuma, simplesmente para passar por alto esses processos e para diminuir e para ocultar a sua responsabilidade por essas derrotas. Para ir chegando ao final aqui da nossa exposição, nessa terceira aula, essas reflexões teórico-estratégicas muito profundas que o Trotsky fez
mostravam que esses processos na década de 1920 poderiam sim ter triunfado, se diante da maturidade da situação objetiva houvesse uma direção revolucionária madura que correspondesse a essa situação e aproveitasse as oportunidades históricas para vencer. Trotsky examina o projeto de programa e critica essa base para o 6º Congresso da Internacional Comunista, porque na Alemanha, na Inglaterra, na China, em diversos outros processos, os trabalhadores poderiam ter triunfado. E se não triunfaram, era necessário extrair as conclusões do porquê foram derrotados. O fator subjetivo, mais uma vez, é chave na época imperialista. Quando a situação permite, o partido e a sua direção são decisivos e podem alterar o curso da história. Essas derrotas acumuladas, como a gente vai vendo pela própria leitura, levaram a uma situação mais à direita, pois elas acumulavam a desmoralização interna e externa dos trabalhadores e o isolamento da União Soviética. O enfraquecimento das posições da União Soviética e essa sucessão de derrotas iam contraditoriamente assegurando as posições da burocracia stalinista, que expropriou politicamente as conquistas da classe trabalhadora russa, né, em outubro de 1917, e organizou catastroficamente essas grandes derrotas do proletariado na década de 20. E nesse momento, o Trotsky constituía, junto a milhares de bolcheviques, uma fração no interior da Internacional Comunista, a oposição de esquerda internacional. Nessas circunstâncias, não espanta que a oposição de esquerda, que foi a verdadeira herdeira do marxismo revolucionário, não obtivesse êxitos de crescimento contra a burocracia stalinista. Então aqui, mais uma vez, não se trata de uma disputa de egos entre o Trotsky e o Stalin, como vulgarmente se faz crer por aí. Aqui nós estamos tratando de uma batalha mortal entre duas tendências de pensamento e estratégicos teórico-mundiais no interior do movimento operário internacional. De um lado, o internacionalismo comunista encarnado pelo trotskismo, e de outro, o nacional-reformismo conservador de uma casta burocrática encabeçada pelo Stalin, meramente por ser a cristalização mais perfeita da sua mediocridade. Essas lições, elas atravessam naturalmente a década de 20, atravessam o próprio século 20 e chegam até nós, porque são questões cruciais. Como revolucionários, nós precisamos pensar e tirar essas lições para estar à altura dos desafios que a gente tem hoje. Então, aqui eu tentei abordar algumas, né, das principais reflexões estratégicas do Trotsky em luta política aberta contra o stalinismo, em defesa da estratégia revolucionária internacional do comunismo. Vocês viram que são muitas coisas, é difícil fazer uma síntese dessa, de maneira nenhuma esgota a imensidade dos temas tratados nesse capítulo, né, da crítica ao projeto de programa, alguns dos quais eu não tive tempo de pegar aqui. Então, essa exposição serve mais como um panorama introdutório para que, assim, eu espero o pessoal se atraia, né, à leitura dessa obra que é riquíssima e que é o verdadeiro objetivo do curso, né, que nós estamos realizando sobre esse livro, que, como a gente chamou na nossa divulgação, é conhecer as lições indispensáveis para a estratégia revolucionária hoje. Então, vou terminando por aqui essa terceira aula. Já convido todo mundo a participar da última aula nossa, também com o Edson, que vai tratar aí dos balanços estratégicos mais em detalhe da Revolução Chinesa de 1925 a 27, para a gente concluir esse ciclo de formação. Muito obrigado, gente. Agradeço todo mundo por ter visto e até o próximo encontro.